Então, como eu havia combinado com vocês, né, essa aula complementar, em referência à aula passada, né, onde nós trabalhamos ondas mecânicas como exemplo o som e ondas eletromagnéticas e a questão da luz. Então, algumas informações a mais que vocês vão precisar e que vai ajudar vocês a pensar melhor para poder fazer as atividades. Vamos lá. Então, a nossa definição de luz, né? Olha, se a gente pensar da seguinte forma, que a luz representada através de raios luminosos, então a melhor definição que a gente pode ter é que trata-se então de segmentos de reta que indicam a direção de propagação da luz, tá? Então a direção de propagação da luz é retilínea, eu vou acompanhar ali um segmento de reta. Bom, um conjunto de raios luminosos eu vou denominar de feixe luminoso. Tá? Então, quando tem emissão de luz por uma fonte luminosa, não é um único raio, são vários raios luminosos. E esse conjunto de raios luminosos nós vamos chamar de feixe luminoso, como vocês estão vendo aí nessa figura, né? Onde a luz está sendo emitida por essa vela. Olha só, cada raio luminoso está apresentando ali a sua direção de propagação, né? Como um segmento de reta, e nós temos vários raios luminosos. Logo, nós temos um feixe de luz. Bom, uma característica da luz que nós já até falamos com vocês em outras aulas é sobre a velocidade da luz. Então, olha só, vamos lembrar. A luz, pessoal, possui a maior velocidade de tudo que é conhecido no universo. Então, no vácuo, a velocidade é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, é uma velocidade extremamente alta. E essa velocidade, então, gente, permitiria a gente imaginar o seguinte: pensa um objeto que tivesse a mesma velocidade da luz. Esse objeto a gente conseguiria dar 8 voltas em torno do planeta Terra em apenas 1 segundo. Olha que show! Ou ainda sair daqui da Terra e chegar lá na Lua em 1 segundo. Imagina isso! Fantástico, né? Então, isso é pensar na velocidade da luz. Quando a gente fala de velocidade da luz, é muito comum na ciência, principalmente na astronomia, nós trabalharmos com o ano-luz, tá? Então, é uma unidade bastante utilizada, que é a distância percorrida pela luz no vácuo durante o período de um ano, tá? Então, olha só, vamos supor, sabendo que aproximadamente um ano é igual a 365 dias, e que um dia é 24 horas, e que uma hora é 3.600 segundos, então, o que nós temos para o ano-luz? Um ano-luz é aproximadamente esse número monstruoso que aparece aí em metros, tá? Então, ano-luz é a medida de distância, ok? Bom, uma outra característica relacionada à luz é o princípio que nós chamamos de princípio da propagação retilínea da luz. Então, em um meio transparente e homogêneo, a luz se propaga em linha reta, beleza? O princípio da independência dos raios de luz, que diz que quando dois raios se cruzam, cada um segue o seu caminho como se não houvesse um cruzamento. Então, um raio não vai desviar, não vai tirar o outro do caminho que ele está seguindo. Cruzou ali, cada um continua seguindo o seu caminho sem problemas nenhum. E nós temos também as fontes de luz, né? Então, existe uma fonte de luz que nós chamamos de primária ou corpo luminoso, que é toda fonte de luz, galera, que possui luz própria. Por exemplo, o sol, as estrelas, uma lâmpada ou uma vela acesa, tá? Então, todas as fontes de luz que possuem luz própria, nós dizemos que é fonte de luz primária. Bom, por falar em lâmpadas, queria comentar com vocês um pouquinho da importância das lâmpadas no mundo moderno. Então, imagina, se não existissem as lâmpadas, como que nós conseguiríamos andar dentro de casa ou na rua à noite, por exemplo? Então, durante muito tempo, pessoal, antes da invenção da lâmpada, as velas eram muito utilizadas para iluminar. Mas o que acontece? Muitas vezes causavam acidentes, incêndios. Imagina, se aquele monte de velas iluminando a casa e vai dormir, está cansado ali e esquece uma ou outra ligada. Então, o risco disso provocar um início de incêndio é muito grande. Então, a invenção da lâmpada foi top, né? E por falar em invenção da lâmpada, vale ressaltar que ela foi inventada por um cientista chamado Thomas Edison no ano de 1879.
E isso causou uma verdadeira revolução na nossa sociedade moderna. Beleza? Essa curiosidade? Bom, continuando então, falamos da fonte de luz primária, nós temos também a fonte de luz secundária, ou corpo iluminado. Então, é toda fonte que não possui luz própria, apenas reflete a luz de uma fonte primária. Por exemplo, os objetos em geral, como as plantas, a lua, o nosso corpo, né? Então, tudo isso reflete a luz que incide em nós e nesses objetos, né? Então, aí nós falamos que é fonte de luz secundária. Uma curiosidade, as plantas, galera, não emitem luz, mas depois do filme Avatar, eu preciso falar com vocês, porque lá no filme mostrava plantas luminescentes e brilhantes. Então, os cientistas estão trabalhando para produzir artificialmente plantas que brilham, utilizando enzimas de vagalumes e materiais reflexivos que já se obtiveram resultados. Mas a luz ainda não é suficiente, pelo menos para leitura, como desejam os cientistas. Então, os cientistas eles afirmam que essa tecnologia pode ajudar a reduzir nossa dependência de iluminação artificial, mas é algo que é um projeto que está em construção, tá? Agora, plantas luminescentes, naturalmente falando, nós não temos na natureza. Beleza, galera? Bom, e como nós enxergamos objetos? Olha só essa foto aí que nós temos aí, né? Algumas rosas e uma fonte de luz que é uma lâmpada. Então, veja bem, as rosas nessa ilustração aí, elas só podem ser vistas porque elas refletem a luz de uma fonte luminosa que incide sobre ela, né? Nesse caso aí, a luz está sendo emitida por essa lâmpada. E assim vale, pessoal, para praticamente todas as coisas ao nosso redor. Então, também temos em relação a essa incidência, propagação de luz, a diferenciação dos meios de propagação da luz. E aí nós temos um meio transparente, que permite a passagem da luz, deixando ver com nitidez através dele. É o caso desse exemplo aí, ó, da vitrine. O vidro que é utilizado nessa vitrine aí, ele é transparente. Então, a gente consegue, né, perceber os objetos que se encontram lá atrás dessa vitrine. Os meios de propagação translúcido, galera, são meios que permitem a passagem da luz, mas não deixa ver com nitidez através deles. Como exemplo aí nessa foto, o papel vegetal. E os meios de propagação da luz opaco, que não permite a passagem de luz, então a gente não consegue ver através deles, como essa parede de tijolos que aparece aí na nossa foto. Bom, olha só, aqui só mostrando, né, os 3 tipos de meios que nós acabamos de falar para vocês terem noção. Então, ó, a figura 1 tem um meio transparente, você consegue ver direitinho, né, a borboleta, a cor, as partes. A figura 2, o meio translúcido, então você consegue visualizar em parte, né? Não tem muita nitidez. E a figura 3, o meio opaco, aí você não consegue visualizar. Tranquilo esses 3 meios? Em relação às cores dos objetos, nós temos um cientista chamado Isaac Newton, que nos seus estudos mostrou que a luz branca emitida pelo Sol é, na verdade, uma luz composta de várias cores, nós chamamos de policromático. Quando todas essas cores atingem os nossos olhos, elas produzem a sensação visual da cor branca. A decomposição da luz branca pode ser feita fazendo a luz solar incidir sobre um prisma. Então, Isaac Newton realizou essa experiência em 1672, tá? Então, a gente consegue saber disso. Quando você decompõe a luz branca, quando que acontece essa decomposição? Quando ela passa de um meio para outro, quando ela muda o meio no qual ela está se propagando. Então, a gente consegue visualizar as outras cores. É o exemplo do arco-íris, olha aí como está na nossa foto. Então, o arco-íris ele mostra exatamente a decomposição da luz branca. É um fenômeno que acontece naturalmente na nossa atmosfera. Então, a luz branca ela é composta de infinitas cores. Por simplificação, classificam-se 7 cores: o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e violeta, que são vistas aí no arco-íris da nossa foto. E aí nós temos também as cores, uma classificação para essas cores, né? Então, nós temos cores que chamamos de primárias da luz. Então, olha só, não são necessárias, pessoal, as 7 cores do arco-íris se misturarem para a gente enxergar a cor branca. Na verdade, basta apenas 3, o azul, o vermelho e o verde. Então, essas 3 cores nós chamamos de cores primárias da luz, porque elas sozinhas são suficientes para causar a sensação visual da luz branca. Tá? Esse sistema de cores aditiva nós chamamos de Red Green Blue,
e é utilizado amplamente em computação. Dosando essas 3 cores, são feitas todas as cores, né, que a gente consegue enxergar a tela do celular, o computador, o tablet, a televisão. Olha só que legal isso, hein? Em relação às cores dos objetos, né? Então, a cor apresentada por um corpo, pessoal, ao ser iluminado, depende do tipo de luz que ele reflete e que chega aos olhos do observador, da pessoa que está observando aquele objeto. Então, vamos ver alguns exemplos. Um objeto vermelho, quando ele é iluminado por luz vermelha, será observado como vermelho. Da mesma forma, um objeto verde, ao ser iluminado por luz verde, será visto como verde. Um objeto amarelo, ele reflete luz amarela. Logo, ao ser iluminado por luz branca, que tem todas as cores, né? Ele irá refletir somente o amarelo e será visto amarelo. Na mesma situação, com as outras cores também acontece. Então, um objeto verde, ao ser iluminado por luz branca, reflete apenas o verde e será visto como verde. Se o objeto fosse azul, iria refletir somente o azul e seria visto como azul. Agora, um objeto negro, pessoal, ele consegue absorver todas as cores. Então, nada é refletido e chega aos nossos olhos que estamos observando. Isso caracteriza para nós uma ausência de luz. E aí, a cor que nós vamos enxergar do objeto é a cor preta. Em contrapartida, um objeto branco reflete todas as cores. Então, ao iluminar um objeto branco com a luz vermelha, ele será visto como vermelho. Se iluminar com a luz azul, mesmo sendo branco, será visto como azul. Se iluminar com a luz roxa, será visto como a cor roxa. Olha que legal. Por que acontece isso? Porque o branco consegue refletir todas as cores. Pessoal, espero, né, que vocês tenham entendido um pouquinho mais dessas características da luz, que é um exemplo, né, de onda eletromagnética que nós estamos trabalhando, tá? Espero que vocês consigam utilizar esses conceitozinhos para ajudar a responder as atividades da apostila, tá? Até mais para vocês então.